pode adorar Ele comigo. Você pode adorar Ele também aí comigo. Você pode buscar a face dEle. Ele é acessível. Jesus é acessível, querido. Adore a Ele aí onde você está. Comece a entronizar o Senhor. Comece a entronizar em adoração. Comece a fluir. Comece a fluir. Comece a fluir com Ele. Sabe, muitos ficam esperando a eternidade no céu. Quero te falar que a eternidade começa quando você, na data que você conhece Ele. Aí não tem mais fim. Aí você já está no céu. Porque nada, como diz a palavra, nem a profundeza, nada, nem a morte, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, se tem alguma coisa que ainda separa você de Jesus, é porque você não ama Ele o bastante. Você não conheceu Ele o bastante. Vai buscando, busca. A palavra de Deus diz que me acharei quando buscares de todo o coração. Sabe, tem que ser de todo o coração. Todo o coração. Dá um cheirinho nele, dá um abraço nele, dá um toque nele. Você pode. Eu não estou aqui para te animar para você poder buscar Jesus. Desculpa, eu não sei fazer isso. Eu já fiz isso muito. Sabe, animar as pessoas para elas buscarem Jesus. Eu não consigo mais. Sabe, eu não consigo mais. Só preciso de alguém com fome e com sede. Só preciso de alguém com fome e com sede. Se não tiver também, eu tenho a minha própria fome, eu tenho a minha própria sede. Não se prenda. Não se prenda a um sistema, querido. Não se prenda. Nós estamos aqui para te libertar.
você não se prender a nenhum sistema. Você é livre. Você é livre para buscar o Senhor. Amém, queridos? Boa noite. Aqueles que ficaram aí até agora, fique aí que o Senhor vai falar com você. Amém? Que a paz esteja com você. Que Deus abençoe a tua vida. Você me suporte aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu espírito, amém? Você que tem a sua Bíblia aí, você que tem a palavra de Deus, amém? No celular, no tablet. Eu queria que você abrisse ela em Lucas capítulo 8, verso 22. Aleluia. Oh, Jesus. Você é tudo que nós queremos, Jesus. Tu é tudo que nós queremos, Jesus. Lucas capítulo 8, verso 22. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passamos para outra banda do lago e partiram. E navegaram eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertou, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar, e cessaram e se fez abundância, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento, a água, manda e lhe obedece? Agora você vai lá para o Mateus capítulo 14, 22. Amém? E logo ordenou, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: se o Senhor, se é que é tu, manda-me ter ir contigo por cima do mar, das águas. Ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo um forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela nos transforma. A tua palavra tem poder, Jesus. A tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, é que traz
transformação, Pai. E eu oro para que haja revelação da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha ser revelada ao nosso espírito nessa noite. Não só simplesmente nós lermos a Bíblia, mas que a Tua Palavra venha trazer vida de revelação, que a revelação das Tuas Escrituras, Senhor, traga vida no nosso espírito, traga transformação, gere em nós entendimento, que nós possamos entender, Pai, e possa ser revelado em nome de Jesus a Tua Palavra ao nosso espírito, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito contrário, caia por terra todo mal, tudo que impede, Senhor Deus, da Tua Palavra ser liberada, da Tua Palavra sair como flecha, Senhor, a tocar este coração, caia por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que essa pessoa não fique aflita, que essa pessoa não fique ansiosa, que ela possa descansar em Ti, Jesus, que ela possa descansar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, aqui a gente vê dois textos, duas palavras, aonde Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus dá uma ordem, Jesus libera uma palavra, Jesus libera uma ordenanças para os discípulos. Em todas as duas palavras que nós acabamos de ler, Jesus libera que os discípulos entrem no barco e vão atravessar o mar. Sabe, e nessa noite eu quero ser bem sucinto naquilo que Deus me comunicou. Sabe, e se fosse para eu colocar um título, na verdade esse é o título dessa mensagem, seria Seguindo Jesus em Meia Tempestade. Porque, queridos, seguir Jesus quando tudo está maravilhoso, quando tudo está maravilha, é bom demais. Sabe? Seguir Jesus quando a conta está cheia, seguir Jesus quando tudo está flor, quando tudo não tem o que reclamar, quando tudo está tranquilo, quando o mar está calmo, é muito fácil, querido. Sabe? Mas agora nós vivemos em tempos que Deus está realmente vendo os seus discípulos. Sabe, nós vivemos tempo que realmente Jesus está olhando para os seus discípulos. Sabe, Deus está verdadeiramente enxergando os seus discípulos. Porque que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo, vai, atravesse o mar. E diz a palavra que os discípulos entram naquele barco e vai atravessar o mar. E no meio do mar vem uma tempestade. Sabe, agora você imagina aqueles discípulos ali no meio do mar, naquela tempestade. E todos aqueles discípulos, queridos, eram pescadores. Mas no meio daquela tempestade, no meio daquele vento, no meio daquele mar furioso, querido, ele estava ali à beira da morte. E quando pensa que não, Jesus, que tinha ido a sós orar com Deus, estava lá tendo o seu tempo com Jesus. Jesus estava ali no seu cantinho, sabe? Estava no seu secreto com Deus. Resolve ir por cima do mar se encontrar com os discípulos. E diz a palavra que quando os discípulos veem eles sobre o mar, eles se assustam. Eles nunca esperavam. Que na verdade Jesus tem vezes que é assim, querido. Quando você menos espera, ele aparece. Quando você menos espera, ele faz acontecer. Quando você pensa que acabou, ele vem. Quando pensa que não tem jeito, ele chega. Quando pensa que ele chegou. E diz a palavra que os discípulos avistaram Jesus e eles ficaram com medo. Jesus disse, calma, calma, sou eu. E diz a palavra que Pedro falou, Senhor, se é tu, deixa eu ir até você.
Sabe? E é isso que vai ser a plataforma daquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Sabe? Que tipo de discípulos somos nós? Sabe? Que tipo de pessoas somos nós? Sabe? Quem nós somos? Sabe? Jesus, nesses dois textos, nesses dois capítulos, nesses dois textos, nesses dois livros, Jesus nada mais estava testando a fé dos seus discípulos. Porque Jesus era assim, querido. Jesus aprovava, Jesus testava. Na verdade, Deus é assim, Deus vive nos testando, Deus vive nos testando. Por quê? Porque Deus quer nos dar algo maior. Sabe? Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas, mas primeiro Ele precisa nos testar para ver se realmente nós vamos suportar aquela carga. Porque quanto mais dado, mais é cobrado. Mas aqui Pedro teve uma atitude inusitada. Pedro aqui teve uma atitude ousada, querido. Sabe, no meio daquela tempestade, no meio daquela fúria, no meio daquele vento, no meio daquele negócio pegando fogo, Pedro querendo ir até Jesus. Sabe, esse tempo realmente tem sido um tempo furioso. Tem sido um tempo de fúria, tem sido um tempo, querido, furioso. Onde o mar é alto, onde a maré é alta, onde o vento é forte. E eu te pergunto, nesse tempo, aonde você quer ir? Nesse tempo eu te pergunto, quem é o seu foco? Sabe, no meio desse mar, no meio dessa tempestade, eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem sido o seu foco? Para quem você tem olhado? Sabe, no meio daquela tempestade, no meio daquela fúria, quando Pedro viu que era Jesus, querido, ele falou, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Sabe, nesse tempo, Jesus está levantando esses tipos de discípulos. Sabe, esses tipos de discípulos como Pedro, que realmente vão passar por esse tempo, querido. São discípulos como esse que vão passar por cima, vão passar por cima desse tempo, vão passar por cima dessa adversidade. Foi isso que Pedro fez, querido. Pedro deu um tapa para aquilo. Pedro não estava nem ligando, Pedro queria ir até Jesus. Sabe, isso que tem que ser a nossa atitude. É essa que tem que ser a nossa atitude, é isso que tem que ser o nosso foco. Então o nosso foco tem que ser Jesus, querido. Não importa a tempestade, não importa a maré, não importa se Ele deu uma palavra, querido, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Se Ele deu uma palavra, Ele disse, vão, atravesse. Mas sabe o que acontece? Na hora que vem a tempestade, querido, todo mundo pula do barco. Na hora que vem a fúria do vento, todo mundo sai fora. Todo mundo abandona. Mas naquela tempestade, Jesus estava lá no barco. Sabe, eu acredito na minha mente louca que Jesus estava, ou ele estava dormindo, mas eu vou mais longe. Para mim, Jesus não estava dormindo, querido. Porque não tem como você dormir na tempestade. Você imagina uma tempestade de vento, chuva, vento, maré, e barco vira para lá e para cá. Como? Não tem como. Jesus era uma pessoa normal como nós. Mas na minha mente, querido, eu imagino que Jesus estava lá assim, dormindo com os olhos abertos. Sabe? Não tem quando você fecha os olhos, você está cochilando, você ouve tudo em sua volta? Jesus estava fazendo aquilo.
Eles para lá e para cá, e desesperado, vento, e desesperado, e vai para lá e para cá, e Jesus lá. E diz a palavra que um dos discípulos decide despertar Jesus. Jesus, você não está vendo que a gente está perecendo? Diz a palavra que ele levanta e ordena: mar, se acalme. E diz a palavra que o mar se acalmou. Sabe, querido, que nós precisamos de uma pequena fé. Diz a palavra que nossa fé foi do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda. A gente transporta um monte para um outro monte. A gente remove montanhas, a gente move montanhas, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Eu nunca vi, eu vi na televisão. Não tem aquelas formiguinhas? É do tamanho daquelas formiguinhas, aquelas menor formigas. Um grão de mostarda. E Jesus vai e acalma aquela tempestade, vira para os discípulos e diz: vocês têm uma fé pequena. Sabe que nós precisamos alimentar, além do nosso espírito, é a nossa fé. Sabe, nós precisamos entender quem nós temos crido, querido. Nós precisamos entender quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus criador de todas as coisas. Nós temos crido num Deus que criador de todas as coisas. Sabe? Jesus estava falando para aqueles discípulos: eu sou criador de todas as coisas. Tudo está no meu controle. Eu ordeno e acalma, eu ordeno a natureza, eu ordeno. Tudo está no meu controle. Só basta o que vocês ter fé. Jesus estava falando isso, só basta vocês levantar sua mão e falar: tempestade, acalma. Sabe, é igual como Ezequiel nos ossos secos. Jesus diz para ele: está vendo esses ossos? Tem como eles reviver? Deus diz para Ezequiel. E Deus diz: profetiza. Sabe, o que nós precisamos é profetizar. Sabe, o que nós precisamos é liberar a palavra de vida. E liberar a palavra de vida onde tem morte. Liberar a palavra de paz onde não tem paz. Liberar a palavra de cura onde tem enfermidade. Liberar palavras de cura. Liberar palavras que libertam. Palavras que transformam. Palavras que trazem vida. Nós precisamos liberar a palavra. Nós precisamos liberar a nossa fé, querido. Quem nós somos? Sabe, nós somos discípulos que quando tudo está maravilha, nós estamos com Jesus. Opa! Agora vem um vento forte, vem a maré alta. Pedro não, querido. Pedro foi diferente. Pedro, se é o Senhor Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu ir até você. Diz a palavra que Pedro começou a andar sobre as águas, indo até Jesus. Aquele vento, aquela tempestade, aquele mar, aquele reviravolta, Jesus. Pedro focado em Jesus. Pedro focado em Jesus. Pedro focado em Jesus, ele dava um passo. Pedro focado em Jesus, ele dava 2 passos. Pedro focado, ele ia. Quando ele tira o foco de Jesus, ele afunda. Mas todo mundo fala: mas que Pedro afundou, Pedro... não sei o quê. Querido, Pedro experimentou o que ninguém experimentou. A salvação está aí. Sabe, eu já aceitei Jesus, querido. Eu aceitei Jesus. Sabe, eu só alimentar a minha salvação é simples. Mas eu quero alimentar o meu espírito. Sabe, eu quero ter experiências que ninguém teve. Sabe, eu quero viver coisas que ninguém viveu. Sabe, Pedro foi ousado porque ele queria ver coisas que ele não viveu.
É isso que eu estou falando, querido. Sabe, é no meio da dificuldade, é no meio de coisas que não tem jeito, que nós vamos viver coisas sobrenaturais, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que pode acontecer. Que você pode andar por isso, você pode andar por cima disso, querido. Porque quem te chamou é muito maior. Quem te chamou, querido, é muito maior. Quem te chamou é muito maior, querido. É muito. E Pedro afunda. O problema não é cair, querido. O problema não é afundar. O problema seria se Pedro não tivesse experimentado aquilo. Sabe, o que eu quero dizer é o que nós precisamos é ter o nosso foco em Jesus. O que nós precisamos é ter o nosso foco em Jesus. Não importa a tempestade, não importa a maré, não importa. O nosso foco é em Jesus. Porque eu quero te falar uma coisa, querido, Jesus está nos testando. Sabe, Deus está testando os seus verdadeiros discípulos nesse tempo. Sabe, Deus já está separando o joio do trigo, Deus já está separando as coisas. Sabe, Deus já está separando quem é e quem não é. Sabe, nós já começamos a descobrir quem é e quem não é. Sabe, Deus já está separando, Deus já está nos provando. Deus já está querendo saber quem nós somos, querida. É nessas coisas, é nessa adversidade, é nesses momentos que Deus sabe quem nós somos. E nós sabemos quem nós somos, porque Deus já sabe. Mas Deus quer saber se Ele pode contar conosco. Sabe, Deus quer saber. Onde está a sua fé, querido? A sua fé está na abundância? Sabe, a sua fé está quando tudo está tranquilo? A sua fé está nisso? A sua fé é pequena. Sabe, Jesus está trazendo os discípulos dele. Jesus está colocando os discípulos dele para dentro do barco, sabe? E falando, vão para o mar. Ele está falando, entra no barco. Vem. Entra no barco e vão para o mar. Sabe, é no mar que a gente sabe quem é quem. Sabe, é no mar que nós sabemos quem é quem. Quem você quer ser no mar, querido? Quem você quer ser no mar? Você quer ser aquele que, quando vem a tempestade, você pula e sai nadando e quer se salvar sozinho e morre no mar? Ou você é aquele que fica ali no barco e Jesus dormindo? Que você não tem coragem nem de acordar ele? Você não tem nem, você não tem, sabe, você não tem mais relacionamento com Jesus, que você não consegue mais acordar ele. Você já não consegue acordar ele. Você não consegue nem acabar com a tempestade e você não consegue nem acordar Jesus. Tem que ser outra pessoa. Ou você é o Pedro. Ou você é aquele que fica lutando com o mar. É você que fica lutando com o mar. Quem é você, querido? Que tipo de discípulos somos nós? Eu só sei de uma coisa, querida. Nós estamos no mar. Eu não sei, querido, em qual estação você está. Se você está na estação que Jesus está no barco
fingindo que está dormindo, ou você está na estação que Jesus está vindo sobre o mar. Uau! Sabe, eu quero estar na estação, querido, que Jesus está vindo sobre o mar. E eu falando, é você, Jesus, deixa eu ir. Deixa eu ir. Por quê? Porque o meu foco é Ti, Jesus. Sabe qual é o nosso foco, querido? Quando Pedro deixou de focar em Jesus, ele afundou. Quando ele ficou com medo, quando ele se amedrontou daquela tempestade, ele afundou. Sabe, querido, eu quero ir até o final. Mesmo que eu afunde, mesmo que eu tenha que gritar, me levanta, mestre. Mas eu provei algo. Sabe, mas pelo menos eu vivi algo diferente. Sabe, é disso que eu estou falando, querido. Quando você vive experiências diferentes com Jesus, quando você vive algo verdadeiro com Jesus, quando você vive uma experiência real, quando você tem um relacionamento real com Jesus, querido, é diferente. Sabe, você não vive um cristianismo fraco, você não vive um cristianismo mecânico, você não vive um cristianismo manipulado, você não vive isso, querido. Por quê? Porque você agora conhece Ele, você sabe quem Ele é. Sabe, querido, se você soubesse o quanto de água que tem ainda, sabe? Se você soubesse o quanto de água tem para medir. Tem aquele homem, quando encontra com Ezequiel e começa a medir os côvados, 1000 côvados e mais 1000 côvados. Se nós soubermos o quanto de côvados só tem, se nós soubermos o quanto que ainda dá para mergulhar, querido, se nós soubermos o quanto que ainda dá para andar sobre o mar, se nós soubermos o quanto que dá para andar sobre o mar, querido, dá para suportar o quanto dá para suportar, o quanto dá para andar, o quanto de sobrenatural dá para nós vivermos como igreja ainda, se nós entendemos, querido. Mas o foco tem que ser Jesus. Para isso acontecer o foco, a direção, sabe? Nós precisamos estar focados em Jesus, nós precisamos estar focados. Não deixa ninguém desfocar a sua visão, querido. A maior artimanha do inimigo nesse tempo é desfocar a visão. É desfocar, não é vírus, é catástrofe, muita gente morrendo, morre de lá, é morte, é morte. Isso é querendo tirar a visão. Sabe para quê? Para você afundar na água. Não, querido, não tire o foco de Jesus, continue andando, continue. Sabe, eu creio numa igreja que viverá o sobrenatural, eu creio. Sabe, eu creio. Sabe, eu creio que nós não vamos num velório só para ver o morto. Sabe, nós vamos no velório porque talvez nós acreditamos e nós vamos crer que ele pode sair de lá. Sabe, eu creio nessa igreja, querido, eu creio numa igreja. Eu creio numa igreja de milagres, eu creio numa igreja, querido, que conhece Jesus e sabe o que Ele pode fazer. Mas nós precisamos estar olhando para Ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque Pedro desfocou 1 segundo, ele afundou. Pedro olhou 1 segundo para aquilo e ele afundou. Não dá, querido. Não dá para desfocar. Não dá para desfocar, querido.
sabe, de seguir Jesus. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Acho que eu já acabei de ministrar a mensagem, querido. Sabe, não é de muito falar também que nós precisamos. Sabe, nós estamos cheios de mensagem. Quantas pessoas ministrando, quantas pessoas, cara. Quantas ministrações. Sabe, a igreja de Cristo nunca vai parar. Nunca vai parar. Nunca vai parar, querido. Nunca. Mas nós não precisamos de algo a mais, querido. Nós precisamos de conhecer quem nós seguimos. Nós precisamos conhecer quem nós seguimos. Nós precisamos conhecer Jesus, querido. Sabe, nós conhecemos tantas coisas. Nós precisamos conhecer Jesus, querido. Nós precisamos olhar só para Jesus. Olhar para a beleza de Jesus. Olhar e saber quanto que Ele é lindo. Sabe, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos ver onde está o nosso foco. Onde está o nosso olhar. Sabe, para quem nós temos olhado nesse tempo? Sabe, se verdadeiramente nós temos conhecido a Jesus como Ele é. Ou se nós somente vimos uma mensagem, como você está me vendo. Como você está me vendo? Você está me vendo ministrar aqui, falando de Jesus para você, querido. E o mesmo Jesus que é acessível a mim, é acessível a você também. Sabe, a minha oração é que você conheça Ele. Porque não tem um outro fundamento, querido. Não existe você não conhecer. Se você não amar Deus acima de todas as coisas, querido. Se você não colocar Deus acima de todas as coisas, nada vai acontecer, querido. Nada vai acontecer. Se o seu foco não for Ele, querido, você vai viver uma vida rasa. Você vai viver uma vida rasa. Oh Deus. Oh Senhor. Oh Senhor Deus. Oh Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro por essas vidas, Senhor. Pai Deus, em nome de Jesus. Pai, que elas venham receber, Pai, uma transferência, que elas venham receber um toque, Jesus. Que elas venham receber, Senhor Deus, do Senhor, uma fé, Jesus. Em nome de Jesus, que elas venham receber do Senhor algo que elas nunca receberam. A minha oração é que elas venham ter experiências, Pai, muito além do que Pedro teve. Pai, em nome de Jesus, que elas possam te conhecer como Tu és, não como alguém ministra. Sabe, que elas não venham viver de experiência de alguém, que elas não venham viver de testemunho de alguém, mas venham viver do seu próprio testemunho, venham viver da sua própria experiência.
Venha viver do seu próprio relacionamento contigo, Jesus. Os toques, Jesus. Os toques. Pai Deus, que haja uma fome dentro deles, haja uma fome, que brote uma sede dentro deles, Pai, que nunca brotou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele afastado dos teus caminhos, Senhor, que o Senhor os toque, que ele possa lembrar que não tem outro lugar, que não tem outro lugar. Como os discípulos disseram, quando Jesus diz, vai vocês também, e os discípulos disseram, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu quero dizer, querido, que não tem outro lugar para ir, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Sabe, que o Senhor restaure o relacionamento de novo contigo. Em nome de Jesus, que você que não conheça Ele ainda, que você não conheceu Ele ainda, você que nunca conheceu Jesus, querido, que você levante a sua mão onde você estiver, que Ele venha ser o teu Deus daqui para frente, que você venha confessar Ele, que você venha abrir a sua boca, falar o seu nome e venha confessar Ele, em nome de Jesus. Venha confessar Ele como o seu único e suficiente Salvador. E você sentirá um toque, você sentirá a condução do Espírito. E vai ser o Espírito que vai te conduzir. Sabe, vai ser o Espírito que vai destruir a sua mente, a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esses momentos. Nós te agradecemos, Pai. Pai, nós poderíamos passarmos aqui horas, Pai. Horas contigo, horas falando de Ti, Senhor Jesus. Pai, nós precisamos, Pai, descansar. Pai Deus, dê um descanso a cada um. Em nome de Jesus, que cada um possa descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Toma cada vida. Pai Deus, que nós vamos ter uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de todos. Amém? Até o próximo domingo, em nome de Jesus.